Meus amados irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2022, no qual estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, ou no livro do profeta Ezequiel. No próximo domingo, estudaremos a lição número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. E nós estamos felizes porque temos aprendido muito com o livro do profeta Ezequiel. Resta-nos ainda mais duas lições: imersos no Espírito nos últimos dias e o Senhor está ali. E eu convido você a não perder nenhuma dessas aulas, aproveitar ao máximo cada ensinamento que nós aqui passamos para você. E eu agradeço a você, meu querido irmão e irmã, que compartilha essas aulas com outros alunos, com outros professores. É um prazer poder contribuir para que você, caro professor, desenvolva bem a sua aula e assim, preparado, você possa levar para a sua classe uma aula com conteúdo que ajude o aluno a entender a lição e, é claro, praticar os ensinamentos por elas transmitidos. Assim, oremos ao Senhor para que Ele nos inspire naquilo que queremos falar durante esta aula. Pai querido, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma importante lição da Escola Bíblica Dominical. Se conosco aqui na transmissão e com os teus filhos que irão receber a poderosa palavra do Senhor. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu caro irmão e irmã, vamos então começar a nossa aula pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, o versículo de número 3, que diz o seguinte: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Repetindo: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Duas informações importantes, baseadas não naquilo que nós vamos estudar apenas nesta aula, mas em tudo que nós já estudamos acerca da santidade e da glória de Deus. Aliás, essa lição traz à tona esses dois temas importantíssimos, que são a glória de Deus e a santidade de Deus. Precisamos entender como essas duas coisas se relacionam no que diz respeito à adoração e principalmente no local da adoração, que nós chamamos de templo. Então, no templo de Deus deve haver santidade, porque no templo de Deus a glória do Senhor se manifesta. Vamos então para a leitura bíblica em classe. Se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 43, versículo 1 ao versículo 9. Vamos, pois, a essa leitura. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir, diz a versão que está na revista, mas se você olhar na NVT e na NVI, você vai ver a expressão quando ele veio destruir. Então, quando vim destruir, ou melhor ainda, quando ele veio destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta,
cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém. Vamos então aos objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição na nossa revista está assim: mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. Eu modificaria um pouco e ficaria assim: mostrar a revelação de Deus a Ezequiel após a restauração. A restauração nós aprendemos na semana passada. Agora vamos falar sobre a glória do Senhor que volta para o templo. O objetivo número 2 é identificar o templo do milênio. O que este templo tem de especial em relação ao templo de Jerusalém, em relação ao templo de Zorobabel e ainda mais em relação ao tabernáculo sagrado que Deus ordenou que Moisés levantasse no deserto. Vamos aprender nessa lição. E o último objetivo, relacionar o templo do milênio com a santidade e glória. É claro, com a santidade e glória de Deus. Vamos então prosseguir e vamos para a introdução da nossa lição. Depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Eu chamo a atenção do aluno e do professor para o seguinte: assim como o livro de Isaías tem, do capítulo 1 ao capítulo 39, palavras de maldição, de condenação de muitos povos ao redor e também de Judá e de Israel, e depois no capítulo 40 começa com uma palavra consolai, e temos então 27 capítulos que falam de bênção e de restauração, assim como o livro de Jeremias também possui uma parte que é condenatória e outra parte que são de bênçãos. O livro de Ezequiel também segue este modelo. Ezequiel fala do momento crítico que Israel viveu. Ezequiel fala da contaminação do templo, das abominações do templo, mas ele olha para o futuro e traz uma mensagem de esperança para os que estavam ali em Babilônia. Prosseguindo, estudamos na lição passada a restauração. A nossa revista fala espiritual de Israel, mas eu acrescentaria: estudamos na lição passada a restauração nacional e espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo. E epílogo, a nossa revista traz a definição, eu deixei para você nesta tela, é o resumo da ação, desfecho, fecho ou final. As últimas palavras ou os últimos capítulos de um livro são chamados de epílogo. Assim também as últimas partes de uma obra artística, assim como uma encenação ou uma obra de arte que tem seus capítulos. E assim, o último capítulo, a última encenação é chamada de epílogo. Então nós temos aqui o epílogo da revelação de Ezequiel.
É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. O comentarista coloca aqui que é importante, além da restauração nacional e espiritual, também relatar a restauração do templo para acontecer o quê? A restauração da adoração na Terra Santa. E isso nós veremos nesta lição. Prossigamos. Primeiro tópico da nossa lição, sobre o que vem depois da restauração. Nosso comentarista diz o seguinte: essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. Há uma similaridade muito grande entre o capítulo 1, o capítulo 8 e o capítulo 43 de Ezequiel. Vamos lá? A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. É claro que o que veremos agora é algo bem diferente. Antes, Ezequiel foi levado para ver as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Agora, ele é levado pelo Espírito para ver, para presenciar o retorno da glória de Deus para o templo sagrado. Vamos lá? Primeiro item do primeiro tópico, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olha para o caminho do Oriente. Antes de prosseguir, eu devo dizer aos irmãos que ao ler o capítulo 40, 41 e 42, você verá um detalhamento do espaço do templo que será erguido novamente em Jerusalém. É algo que nos chama a atenção e é surpreendente saber como Deus revela ao profeta Ezequiel uma nova estrutura para o templo. Lembra você que enquanto Ezequiel estava no cativeiro, ele como sacerdote, ele estava longe do templo. Mas agora Deus lhe revela que no futuro esse será restaurado para que a nação de Israel volte a adorar ao Deus Todo-Poderoso após um momento de muito sofrimento, que será o tempo da grande tribulação. Então, o templo do milênio é o templo no qual o povo de Israel voltará a adorar ao Deus Todo-Poderoso, cumprindo-se então as promessas divinas. Continuando, quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho. Então, se a glória do Senhor saiu e foi pela porta oriental, agora ela retorna por esse mesmo caminho de volta, após Deus haver purificado o seu povo, após Deus haver tratado o seu povo durante todos esses anos. Continuemos. Segundo item do primeiro tópico, 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do norte, como nós já lemos no item anterior. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. Nós já falamos sobre isso no item anterior. O profeta já tinha visto isso, ou seja, a glória de Deus, na revelação inaugural. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 24, nós vemos isso. Agora veja que o texto que lemos em Ezequiel 43 diz que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. Por isso lemos Isaías capítulo 6, versículo 3,
no nosso texto áureo. Diz lá: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A terra cheia da glória de Deus. Não apenas um templo, mas a terra verá a grande manifestação da glória de Deus. Ora, nós só podemos entender que isso vai acontecer no tempo chamado milênio. E é isso que esta lição faz questão de nos mostrar. Diz assim mais a nossa lição: a voz como de muitas águas é uma expressão metafórica que indica o quê? O grande poder de Deus. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado. João diz que e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então nós vimos a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A revista chega a dizer que foi na plenitude dos tempos que isso aconteceu. O que nos interessa aqui nesta parte da lição é lembrarmos que Ezequiel está falando de um retorno da glória de Deus, mas não um retorno como aconteceu anteriormente, através de uma arca, através de um elemento sagrado que foi a arca do concerto. Agora, a glória de Deus se manifesta desde o início do Novo Testamento através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos em lições anteriores que a glória de Deus, que nós chamamos até de Shekinah, é o Senhor Jesus Cristo, a expressão máxima do Deus Todo-Poderoso. É só lermos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Portanto, é necessário entender que esta lição trata de um momento futuro, quando Jesus Cristo reinará com poder e grande glória neste mundo por 1000 anos. Vamos prosseguir. As reminiscências é o terceiro item do primeiro tópico, e esta palavra pode parecer estranha para nós e precisamos buscar o que ela significa. Na nossa revista, caro professor, está lá vocabulário: reminiscência, imagem lembrada do passado, o que se conserva na memória. Isso é reminiscência. Continuando, a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada da sua presença no meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. E aqui nós temos um dado histórico. Nosso comentarista diz o seguinte: no ano 25º do nosso cativeiro, no primeiro do ano, no 10º dia do mês. Isso está em Ezequiel capítulo 40, versículo 1. Aqui diz o nosso comentarista, estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, apesar de alguns acharem que esta profecia se referia ao retorno do exílio, porém, o que vemos é que não se cumpriu completamente esta profecia, até porque o templo de Zorobabel, que foi reconstruído, não recebeu a glória de Deus como o templo de Salomão. Portanto, nós entendemos, pelo contexto da passagem, por aquilo que Ezequiel nos traz, que esta visão ela é escatológica. Vamos lá? Vamos para a síntese ou a sinopse desse primeiro tópico da lição. A glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face está para o Oriente. Segundo tópico da nossa lição, o templo do milênio.
o nosso comentarista comenta o seguinte antes de entrar nos itens. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Por isso chamamos a atenção do professor e do aluno quando falamos sobre os capítulos 40 a 42. É algo maravilhoso. As dimensões do templo permitem que um estudante da Bíblia desenhe o templo do milênio. E isso nós temos em Bíblias de estudo. O templo do milênio desenhado conforme a descrição detalhada do profeta Ezequiel. Nenhum outro profeta fez uma descrição detalhada como Ezequiel fez. Portanto, veja como a palavra proferida por Ezequiel ela é exclusiva, que reflete o que acontecerá em um tempo futuro, quando Jesus Cristo reinar sobre toda a terra. Por isso, esse tópico é chamado o Templo do Milênio. Vamos então ao primeiro item do segundo tópico, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele as peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns como a Arca da Aliança, o altar de ouro de incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Comparado ao que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Todas as ofertas, todos os utensílios tipificavam o Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Então nós vemos que tudo aquilo que era simbólico deixou de ter sentido para Israel, porque se cumpriu em Cristo. Vamos lá. Por essa razão, não haveria necessidade desses rituais no milênio. Porém, nós veremos daqui a pouquinho que nós teremos sacrifícios oferecidos nesse tempo do milênio. Vamos então prosseguir. Segundo item do segundo tópico, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel, uma divisão completamente diferente do que aconteceu sob a liderança de Josué. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? O incenso representa as nossas orações, como está em Salmo 41, versículo 2 e Apocalipse capítulo 8, versículo 3. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Então, queridos, estaremos em uma nova dispensação. Esse estudo das dispensações é um estudo que se popularizou, apesar de receber algumas críticas de alguns estudiosos da Bíblia. Mas, nessa visão das dispensações, nós teremos um tempo no qual o Senhor tratará com o homem de uma forma bem específica. E é isso que será o milênio. Um tratamento específico não somente para com a nação de Israel, mas também para com todas as nações do mundo. Prossigamos, terceiro item do segundo tópico. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Está em Jeremias capítulo 3, versículo 16. Ela
não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia, diz o nosso comentarista, no reino de Josias, em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Então, nós temos um templo sem arca. Nós temos um templo sem aquilo que era o objeto mais sagrado, que era a arca do concerto. Por quê? Porque agora estamos numa nova dispensação. Não há mais necessidade de limitarmos o acesso de pessoas à presença de Deus, porque Ele já se revelou para nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, entendemos que este templo, ele apenas será um templo para memórias, um templo para recordar aquilo que anteriormente eles faziam para prestar o seu culto a Deus. É isso que veremos no próximo item. Item número 4 diz assim: como explicar os sacrifícios do milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios. Isso está em Ezequiel capítulo 43, versículo 18 a 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 10 a 15, você pode ler, meu caro professor e aluno. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristãos. Se você ler Romanos capítulo 12, versículo 1 a 2, você vai entender o que o nosso comentarista está explicando. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ora, nós não vamos oferecer os nossos corpos, literalmente, mas nós oferecemos sacrifícios a Deus. E aí Paulo complementa: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como? Através do vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Paulo utiliza a linguagem do Antigo Testamento de forma metafórica para ilustrar as verdades do Novo Testamento. Isso quer dizer que, apesar dos sacrifícios não existirem mais, eles servem para ilustrar a nossa vida de devoção a Deus na presente dispensação ou na vida cristã que nós vivemos hoje. Prossigamos. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios do milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, disse Jesus, ou no reino de Deus. Em Mateus diz reino de meu Pai, em Marcos diz reino de Deus. Ora, para que celebrar a ceia no céu, se nós já estaremos para sempre com o Senhor? É claro, será em um momento de recordar, um momento de nos alegrarmos na presença de Deus por termos vencido todas as batalhas aqui deste mundo e estarmos na glória com o Senhor. Assim, os comentaristas da Bíblia dizem que os sacrifícios que serão restaurados em Jerusalém, no templo do milênio, não serão sacrifícios expiatórios, mas sim em memória. Sacrifício para recordar as promessas e as bênçãos de Deus proferidas pelos profetas do Senhor no Antigo Testamento. Vamos prosseguir e vamos então para a sinopse dessa segunda parte da lição. No novo templo não haverá a arca da aliança, seus sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova, e poderíamos caprichar ainda mais nessa redação e dizer, pois será uma nova dispensação. Prosseguindo,
vamos ao terceiro tópico da nossa lição: santidade e glória. Vamos lá? Primeiro item do terceiro tópico: a glória de Deus volta ao templo. Que maravilha! O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente em Ezequiel capítulo 8. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião, naquela ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Já falamos sobre isso aqui. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-o a Deus, em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 e 2. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. E quer saber mais? Para sempre. Para sempre. Então, o retorno da glória de Deus será definitivo. Será algo maravilhoso naquele dia, quando a glória do Senhor novamente encher o templo e assim o povo adorará a Deus na beleza da sua santidade. Prosseguindo, segundo item do terceiro tópico: a identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta: um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Olha que expressão maravilhosa. Este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Amém. E aí o nosso comentarista fala, como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor, ou seja, há uma similaridade entre este ser que aparece para Ezequiel ali no templo com o anjo do Senhor. Assim, entendemos que o próprio Jeová está se apresentando, porque ele diz: este é o meu lugar, este é o meu trono, este é o lugar da planta dos meus pés. E a partir de então, ele vai habitar no meio dos filhos de Israel para sempre. É o próprio Deus dizendo: este é o lugar, eu assumo para ser adorado para todo sempre. Amém. Terceiro item do terceiro tópico: santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações, na revista está e prostituição, mas entendemos que no plural fica melhor, e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isaías capítulo 52, versículo 1. Isso porque esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Então, amados irmãos, o que era antes apenas um compartimento do templo e do tabernáculo, agora todo o contorno em redor do monte, onde estará o templo sagrado, será santíssimo. Então, nunca mais haverá impureza na cidade santa. É Deus purificando
o seu povo e fazendo com que eles adorem a Ele de fato em santidade e em verdade. Vamos então à sinopse da terceira parte da lição. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Aleluia. Conclusão: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão, e nós entendemos que somente se cumprirá no milênio, quando Cristo reinar sobre esta terra por 1000 anos. Eu quero convidar você para a nossa próxima lição. Não perca a próxima lição, a lição de número 12, a 12ª lição, na qual falaremos sobre imersos no Espírito nos últimos dias. Quero agradecer a você que esteve conosco aqui durante toda esta aula e convidar você para estar conosco na próxima semana e assim continuar orando por nós para que Deus possa nos abençoar no nosso trabalho. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo, no nome de Jesus. Amém e amém.